Tarde, Rabino. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos lá. A gente falou na aula passada todos os malefícios, né? Tudo que pode acabar causando tanto para os outros, mas principalmente da pessoa com ela mesma, né? O CAS é uma coisa que acaba destruindo, né, essa raiva, essa fúria que as pessoas têm. Isso acaba destruindo a pessoa. A gente vai continuar falando hoje, mas o último ponto que a gente falou foi que a pessoa que tem CAS, ele acaba entrando sempre em discussões, em disputas, ele vai estar sempre em brigas, e as brigas vão levar para a inveja, para o ódio. Então, a gente sabe, né, de toda a história de Am Israel, quantas tragédias que aconteceram por causa do ódio, por causa das brigas, né? Vamos chegar mais um pouquinho na paraxá do Korah, quer dizer, um grande tzadik, que acabou se perdendo completamente por causa justamente da inveja, entrou numa machloket, numa disputa. Então, tudo que leva a gente para brigas, para discussões, para disputas, com certeza não termina em final feliz. Tem vários exemplos, né, dentro da história do povo judeu. E o último ponto que a gente falou, que a pessoa, quando ele tem CAS, ele tira do coração da pessoa todos os bons sentimentos e todas as boas midot, todos os traços de caráter. É como se fosse um fogo, e esse fogo ele acaba queimando todas as coisas positivas que tem no coração da pessoa. O CAS tira até a misericórdia do coração da pessoa. Olha que terrível. Quando uma pessoa ele acaba ficando muito irritada, muito nervosa, ele não consegue mais ter misericórdia nem dos pobres. Eu estava uma vez, isso há pouco tempo atrás, eu estava num Uber e veio um pobre, veio uma pessoa realmente, né, mal vestida, estava sem camisa, né, e veio pedir uma ajuda. E o motorista do Uber começou a gritar com ele. Falou assim, eu estou aqui trabalhando desde as 5 da manhã, vai trabalhar em vez de ficar pedindo dinheiro. E começou a gritar com o pobre. E eu fiquei pensando comigo mesmo, né, que talvez esse homem nunca teve nem a possibilidade de aprender a dirigir para poder ter um Uber, para poder ter o sustento dele. Talvez nunca teve uma educação para poder ter algum trabalho. Óbvio, tem gente acomodada, mas a gente tem que ter um coração misericordioso, e o CAS, ele tira a misericórdia do nosso coração, e a gente acaba fechando o nosso coração, mesmo para pessoas que realmente mereceriam e precisariam da nossa rahamim, da nossa misericórdia. O Be'ashem Itbarach Nemar, e sobre Hashem está escrito, Beroges Rahem Tiskor, mesmo quando você está na sua fúria, Deus ele se lembra da misericórdia. Quer dizer, mesmo quando se Deus ele tem momentos de fúria, com certeza são 100% justificados, são 100% corretos, e mesmo assim, no meio da fúria, ele se lembra da misericórdia. Isso é completamente diferente, é muito distante do comportamento das pessoas de carne e osso, que infelizmente, quando ficam com CAS, quando ficam com raiva, se perdem completamente, perdem toda a misericórdia e principalmente perdem o dat, perdem o intelecto delas e fazem coisas que depois elas vão acabar se arrependendo. A CAS mevatel kavanat levadam batfilah. Olha que impressionante. O CAS destrói também a nossa kavanah natfilah. Eu só estou lembrando porque falaram que eu pareço muito bravo nas aulas. Não estou bravo. Não estou com CAS. É só pela empolgação da aula. E a presença divina, ela não repousa sobre alguém que é raivoso. E o Kaasan, a pessoa muito irritada, ela nunca vai ser um grande sábio. Porque o Kaas tira do coração da pessoa todos os níveis de sabedoria. Então, a gente depois vai entrar um pouquinho mais. Só que toda vez que Moshe Rabbeinu ele ficou com Kaas, ele teve algum momento de raiva,
E, de novo, estamos falando de alguém que era um anjo, alguém que ficou 40 dias e 40 noites no Har Sinai, sem comer, sem beber, sem dormir, recebendo a Torá. Quando essa pessoa ela fica com cas, estamos falando com certeza de um cas completamente controlado, um cas completamente justificável, que é muito próximo da fúria de Hashem. E mesmo assim, está escrito na Torá, todos os momentos que Moshe Rabbeinu teve cas, ele esqueceu alguma alahá e alguém do povo judeu teve que ensinar no lugar dele. Por quê? Porque o cas, ele anula a sabedoria do ser humano. Então, a pessoa que ela tem é uma pessoa muito irritada, ela não vai conseguir nunca responder as perguntas da maneira correta. Quando ela precisa ensinar e, às vezes, demonstrar alguma coisa para alguém, ela nunca vai acabar fazendo da maneira correta, ela vai perder a cabeça. Então, quer dizer, numa discussão, num debate, por exemplo, se a pessoa ela é um Kassan, se a pessoa perde a cabeça muito fácil, ela nunca vai ganhar uma discussão lógica, porque ela vai começar a partir, né, para a ignorância e vai baixar o nível da discussão, e com isso ele vai perder sabedoria e vai perder também a discussão. Vekol dvarav lo beaskel. E as palavras dele não vão sair mais de acordo com o intelecto dele, e sim só de acordo com a força dele, né, com essa raiva que está levando ele, e não o intelecto que está controlando ele. A kassan monea miatzmo musarim vetorahot. E normalmente quem é uma pessoa muito brava, com muito cas, ele acaba não aceitando nenhuma reprimenda, nenhuma bronca. Quando as pessoas vêm tentar falar com essa pessoa, para essa pessoa ela se acalmar, normalmente o kassan ainda fica mais nervoso, ele não quer escutar ninguém falando as coisas para ele, que ein adam rashai legalot lo ta'uyotav vedrachav amechuarim. E mesmo que ele faça atos horrorosos, atos completamente desviados do caminho, ele não aceita que ninguém venha falar com ele, e se alguém tenta orientar ele a consertar os caminhos, essa pessoa ela fica muito irritada, ela fica muito brava, e ela não aceita nenhuma bronca e nenhuma torrahá. E é por isso que os nossos sábios eles dizem que se você der uma bronca num raham, em alguém sábio, ele vai te amar, ele vai te agradecer, obrigado que você está me dando uma chance de consertar, de melhorar. Mas se você der uma bronca num tonto, num palhaço, ele vai te odiar. Por quê? Porque ele não sabe escutar, ele sempre se sente ofendido, sempre se sente atacado. Então, a pessoa com cas, ele nunca vai conseguir realmente aprender através de uma bronca, através de uma repreensão, e vai continuar nos caminhos tortos dele, que kol adam ifrad mimeno leagid lo inyanav, até que vai chegar um ponto que todas as pessoas têm medo de falar com ele. Então, quem que vai chamar a atenção de alguém que é super estourado? Ninguém vai querer chamar a atenção, mesmo quando alguém poderia ajudar ele a consertar alguma coisa, ninguém tem coragem de falar com ele, então ele vai perder oportunidades de se consertar na vida. Quer dizer, quando ele vai descobrir que ele errou, quando ele chegar no Shamaim, depois dos 120 anos, que aí já não tem mais conserto. Então, olha quanta coisa ruim, alguém que é descontrolado, alguém que é bravo demais, que ruir gazaleihem, porque ele está sempre bravo com todo mundo e as pessoas têm medo dele. Vafilo im yoria rotoshu madam lo yekabel mimeno mitohakas. Então, mesmo se alguém vem mostrar uma coisa correta, alguma falha que ele está fazendo, o cas não deixa ele receber e melhorar nada na vida. Então, klalosh el davar, qual que é a regra da coisa? Eina kasar mekabel shumidatová. Então, normalmente, o cas faz com que a pessoa não tenha nenhum outro traço de caráter bom, vai atrapalhar a pessoa em todas as áreas da vida. Imlo yasir milibo kas, até que ele consiga tirar do coração essa raiva, essa fúria, como sheina kasar mekabel tohaha miaherim, kareino yahol leoriach etaherim. Da mesma maneira que ele não aceita que ninguém critique ele, ele também não tem força para repreender as outras pessoas. Que a Torá amra, o reach toriach etamiterra, porque a própria Torá falou, tem uma mitzvah da Torá, da gente dar uma bronca nas outras pessoas,
quando você vê a pessoa fazendo uma coisa errada. Mas tem que tomar muito cuidado, essa mitzvah a gente adora cumprir. Tem mitzvot que a gente adora cumprir. Uma das mitzvot que a gente adora cumprir é essa, de sair dando bronca nos outros. Não é verdade. Se a gente adora cumprir essa mitzvah, é porque tem alguma coisa errada. Isso é uma mitzvah que a gente tem que cumprir e sentir um pouco de dor, porque, por um lado, eu estou fazendo o que a Hashem me pediu, eu estou dando uma bronca em alguém para consertar a pessoa, mas eu tenho que sentir a dor do outro, porque ninguém gosta de escutar bronca. A gente tem que lembrar como a gente se sente, da mesma forma que a gente não se sente de uma maneira agradável, a gente tem o nosso ego, ninguém gosta de ser chamado a atenção, assim também a gente tem que sentir a dor quando eu tenho que dar uma bronca numa outra pessoa. Quer dizer, se alguém está muito feliz de dar bronca nos outros, tem alguma coisa errada também aqui, não é a mitzvah que Hashem pediu. Hashem escreveu na Torá, então repreenda o seu companheiro, mas que a transgressão não caia sobre você. O que quer dizer isso? Então, a forma correta que a Torá quer que a gente cumpra essa mitzvah é que, num primeiro momento, você repreende a pessoa com tranquilidade, de forma reservada, cuidado, para que a perda não seja maior do que o ganho com a mitzvah. Porque se você humilhar uma pessoa em público, com certeza a perda vai ser maior do que o ganho com a mitzvah. Então, de forma reservada, chama a pessoa de canto, conversa com ele numa boa, assim tem que começar a torrahá. Vatomar lo belashon raka vetachanunim, quase que suplica para ele, fala com uma linguagem suave, mostra que você se importa com a pessoa, mostra que você está preocupado com o outro, que letovato atal merló, porque a pessoa tem que sentir que de verdade você está falando pelo bem dela e não pelo mal dela. Então, se a pessoa sentir isso, tem um clalo, uma regra espiritual, dvarim sheyotzim minalev nichnasim lalev. Coisas que saem do nosso coração entram no coração da outra pessoa. Se alguém não está escutando as nossas broncas, pode ser que é um sinal que a nossa bronca não está saindo do coração. Então, isso é a regra que sempre que a gente vai dar bronca em alguém, começar de uma maneira carinhosa. A gente já falou isso numa outra aula. É impressionante que a gente vai falando sobre Midot, sobre Mussar, a gente vê que toda a Torá está conectada. As coisas vão sempre voltando. Então, sempre que a gente vai dar uma bronca em alguém, a gente tem que sempre estar na cabeça com o exemplo da injeção. Quando a gente dá injeção numa outra pessoa, é para o bem dela, para proteger a vida dela, para salvar a vida dela. Ninguém joga injeção que nem um dardo. Voltamos. Dá para ouvir? Depois de uma pequena queda, estamos firmes e fortes. Não quebrou nada, Baruch Hashem. Vamos lá. Não fiquei bravo. Uma das coisas para a gente não ficar bravo é saber que tudo é Retzon Hashem, tudo é vontade de Hashem. Caiu porque tinha que cair. A gente faz a nossa parte e Hashem ele faz a parte dele. Então,
Quando a gente dá bronca da maneira correta, então a gente cumpre a mitzvah da Torá, de dar uma bronca, de repreender uma pessoa. A gente sempre associa bronca com grito, não tem nada a ver. Bronca é você repreender uma pessoa, você mostrar para uma pessoa que ela está fazendo uma coisa errada. A própria linguagem torahá, ela vem da mesma raiz da palavra ohahá, que é você demonstrar alguma coisa. Então, quando você quer dar uma bronca em alguém, repreender alguém, você precisa mostrar, logicamente, para a pessoa que ela está fazendo uma coisa errada. Então, o exemplo clássico que tem é uma história do Eliyahu Hanavi. O Eliyahu Hanavi, uma vez ele estava numa pequena aldeia, né, que tinham muitos Yehudim, e ele viu um pescador, e ele perguntou para esse pescador se ele estudava a Torá. E o pescador, ele virou e falou, olha, infelizmente, Deus não me deu sabedoria. Eu nasci uma pessoa muito simples, eu não tenho inteligência nenhuma, eu não tenho sabedoria, eu não nasci para estudar a Torá, simples assim. Então, o Eliyahu Hanavi falou, tá bom, se você não tem sabedoria, não tem. E começou a perguntar para o homem o que você faz da vida. Falou, sou um pescador. Falei, como que você pesca? Você sai jogando aí a rede em qualquer lugar? Falou, não, tem toda uma sabedoria. A rede você tem que jogar de uma certa maneira, de um certo ângulo. Falou, não, mas como que é feita essa rede? É de qualquer material? Falou, não, tem que ser de uma certa planta, tem que colher ela no momento certo, que ela tem elasticidade e ela tem resistência, e tem que amarrar um certo nó dessa maneira, e não pode ser... E começou a demonstrar níveis muito profundos de sabedoria. Veio Eliyahu Hanavi e falou para ele, olha que interessante, para pescar, você é um gênio, olha quanta sabedoria para preparar a rede, para pescar, qual o melhor horário, o melhor ângulo, e como faz a rede. Para isso, Deus te deu uma sabedoria incrível, mas para a Torá, você não tem sabedoria nenhuma. Olha que coisa incrível. Esse homem entendeu a bronca, e Baruch Hashem, a partir daquele dia, ele começou a se dedicar para o estudo da Torá. Então, o que o Eliyahu Hanavi fez? Uma coisa genial. Ele foi induzindo a pessoa a ela própria entender o erro. Então, isso tem que ser a maneira, Bezrat Hashem, como a gente dá bronca. Então, a gente tem que tirar da cabeça o conceito que bronca é um grito, é obrigar alguém a fazer alguma coisa, e trocar por esse conceito verdadeiro, o conceito da mitzvah, que é leoria, é você demonstrar para a pessoa e, acima de tudo, a bronca tem que ser um ato de amor, não de raiva, não de descontrole. Então, ele fala, veaz lotekabela lavret, se você fizer da maneira correta, então a consequência vai ser uma consequência muito boa, você cumpriu a mitzvah. Avalim toria et haverecha, mitchila bekol raash u bezaam u tevayesh oto. Mas se desde o começo você já começar num tom muito forte, você gritar com a pessoa, você está furiosa com a pessoa e acabar envergonhando ela, ou ela sozinha, ou pior ainda, se ela for envergonhada em público, as tekabela lavret, então a pessoa ela vai receber sobre si a transgressão. Primeiro a transgressão de estar humilhando o outro em público, de estar machucando uma outra pessoa, e olha que impressionante, se a pessoa agora, porque você deu a bronca de maneira errada, você machucou ela, essa pessoa, ela não, a partir de hoje, ela vai fazer errado por birra, ela vai continuar fazendo errado porque ela está brava com você, então agora essa transgressão é dividida metade. Uma história que eu escutei, que aconteceu com uma pessoa conhecida há muitos anos atrás, tinha uma moça que estava num processo de tchuvá, e ela tinha um cabelo muito longo, e já tinha orientado ela que não era tsanua, não era uma coisa recatada ter um cabelo assim tão longo. Então eu falava para ela, por que você não corta um pouquinho? Não precisa ficar com o cabelo muito curto, mas também não é tsanua, não é uma coisa muito recatada ter um cabelo assim tão longo, tão chamativo. Por que você não corta o cabelo? E ela tinha um yetzerará, ela gostava muito do cabelo dela e não queria cortar. Mas, Baruch Hashem, chegou no momento da tchuvá, que ela decidiu que ela queria cortar o cabelo, ela marcou o cabeleireiro segunda-feira para cortar o cabelo dela. Chegou no Shabat, uma outra moça virou para ela e, no meio de uma roda de meninas, virou para ela e falou, você não tem vergonha de já fez tchuvá, ainda está com esse cabelo comprido desse jeito, você não tem vergonha? A menina desmarcou o cabeleireiro e nunca mais cortou o cabelo.
Então, olha que impressionante o que pode acontecer quando a gente dá uma bronca de maneira errada. Então, agora, se a pessoa ela ficar chateada e agora de birra ela não vai querer mudar, a gente vai dividir com ela a transgressão a partir de hoje. E se você falar com raiva, a pessoa não vai receber, você não vai cumprir a mitzvah de jeito nenhum, porque a pessoa não vai mudar. Qual que é a mitzvah de repreender uma pessoa? Quando essa pessoa consegue mudar. Se você vai gritar com o outro, ele não vai mudar. Ou que mude, ele vai mudar, às vezes, quando você está olhando para ele, mas dentro dele você não conseguiu mudar a pessoa, então a tua torahá não adiantou para nada, não mudou nada. Que ken derech bnei adam, que shadam baal havero bechoska. Então, essa é a natureza do ser humano. Quando alguém vem falar com outra pessoa de maneira muito dura, as havero mitkashem kenegdo, a pessoa fecha o coração dela, ela não quer mais receber nada. Veloi kanatartav, ele não vai se submeter, ele não vai aceitar o que essa outra pessoa está falando. Então, a não ser que seja uma situação que realmente justifique uma fala mais dura, às vezes precisa, às vezes você já tentou, já falou uma vez, já falou duas vezes, é uma coisa grave, é uma coisa que às vezes você precisa chamar atenção publicamente para se tornar um exemplo para os outros, mas isso precisa muita sabedoria e cuidado de que momentos precisa e pode fazer isso, mas a gente tem que saber que todas as forças da natureza, elas funcionam de acordo com o mundo espiritual. Tudo que Deus naturalizou no mundo é porque existe um paralelo disso nos mundos espirituais. Existe uma das principais leis conhecidas da física, a lei da ação e reação. Então, com a mesma direção que você faz um ato, esse ato volta em direção contrária com a mesma intensidade. Então, isso se chama lei da ação e reação. Se você faz disso de uma maneira dura, de uma maneira que machuca, essa vai ser a reação contrária da pessoa e, infelizmente, a gente não vai conseguir cumprir a mitzvah e, além de tudo, a gente corre o grande risco de estar fazendo uma transgressão. Isso vale para amigos, isso vale para maridos e esposas, isso vale para pais e filhos, isso vale para todos os relacionamentos humanos. A gente tem que ser muito cuidadoso com a honra dos outros e a gente tem que ter a tranquilidade de realmente se importar. Só dá uma bronca em alguém se for por amor. Se não é por amor, é melhor a gente ficar de boca fechada. Ve'alze amar hacham, e sobre isso falou Shlomo Melech, Devrei hachamim benachat nishmaim. As palavras dos sábios, que são ditas de uma maneira suave, elas são escutadas pelas pessoas. Mas com gritos, com berros, com ofensas, com certeza isso não vai ser escutado. O Kvar Yadata Mehilel Veshamai, a gente já sabe isso dos dois grandes sábios do povo judeu, o Hillel e o Shammai, Shamru Otan Shlosha Gerim. Três histórias que está no Tratado de Shabat. O Tratado de Shabat, numa das páginas, ele traz três histórias diferentes de pessoas que vieram, três Gerim, três não-judeus que querem se converter e vieram tentar falar com Shammai e com Hillel. A verdade é que os três vieram de uma maneira um pouco chutzpan, um pouco com descaramento e até um pouquinho de falta de honra com a Torá e com o judaísmo. Então, o que aconteceu? O Shammai, ele é conhecido como uma pessoa mais kapdan. Kapdan, de novo, Deus me livre. Estamos falando de um dos maiores sábios da história do povo judeu. Não quer dizer que ele era irritadiço num sentido negativo. Ele tinha um zelo muito grande pela Torá. Tem muitos Rahamim que são conhecidos pelo zelo que eles têm pela Torá. Então, são pessoas que realmente eles têm um amor tão grande por Deus e pela Torá que eles não conseguem suportar alguém fazendo um ato que seja um desprezo, que seja denegrir a Torá. Então, esse é o Shammai. Ele era um kapdan, ele era uma pessoa muito rígida, muito dura. Não que, de novo, isso não é negativo. A gente já falou que todos os traços de caráter eles têm que ser usados da maneira correta. Ele percebeu nesses três gerim, nessas três pessoas que querem se converter, um certo traço de chutzpah, um certo traço de descaso com a Torá. Por exemplo, aquele famoso caso que alguém virou para ele e pediu para ele ensinar a Torá toda num pé só. Então, quer dizer, parece uma piada, ele entendeu isso
como um desprezo. É assim que você vê a Torá, como uma coisa que dá para ser ensinada em um pé só. Então, ele expulsava as pessoas, ele mandava as pessoas embora. Por quê? Porque para ele é um desprezo com a Torá. Mas olha que impressionante. Anvetanuto shel Hillel kervano tachat kanfei Shekhinah. A humildade do Hillel aproximou essas pessoas dos caminhos de Hashem. Então, essas 3 pessoas falaram com o Shammai, tomaram chega para lá, entre aspas, merecido pela chutzpah, por esse descaramento que eles vieram falar com o Shammai, mas o Hillel, com a humildade dele, com o amor que ele tinha pela Torá e pelas mitzvot, Hillel mirova navashe aitabó, por causa de tanta humildade que ele tinha, lo yadam yachol leachisó, ninguém conseguia enervar ele, ninguém conseguia deixar ele irritado. Aquela famosa história de uma aposta, 2 homens apostaram quem ia conseguir deixar o Hillel bravo, e o cara perdeu a aposta. O Hillel não ficava bravo nem Erev Shabbat, que é um dia de muita tensão, o Hillel não fica bravo. Aqui estão me perguntando, né, se pessoas, entre aspas, religiosa, a pergunta não veio entre aspas, mas eu vou explicar com entre aspas, uma pessoa religiosa, entre aspas, que tirava sarro dos outros porque se vestiu de forma simples e não tinha tanto dinheiro. Isso é horrível, isso é gavá, isso é orgulho, e você humilhar uma pessoa em público, você deixar uma pessoa chateada porque ela não tem dinheiro para comprar roupas caras. Então, quer dizer, isso é um traço, não é ruim, é horrível. Bezrat Hashem, que a gente se afaste disso e possa dar valor para as pessoas pelo que elas valem de verdade, não pelas roupas. O valor da pessoa não é a roupa dela. Isso me lembrou de uma história interessante, contou de uma pessoa que ele estava viajando e ele chegou no meio da viagem, ele teve que parar, Erev Shabbat, estava em cima do Shabbat, ele teve que passar Shabbat numa cidadezinha e ele não deu tempo nem dele se trocar a roupa que ele estava. Assim, ele foi para a sinagoga, então ele estava com uma roupa simples e na sinagoga trataram ele que nem um lixo, deixaram ele sentar no pior lugar da sinagoga, não chamaram ele para nenhuma aliá na Torá. Depois, no Shacharit, teve Kiddush, não convidaram ele para comer, ficou lá largado como se fosse um nada. Na volta, ele viajou, depois, Motzei Shabbat, ele viajou, chegou no lugar onde ele tinha que ir. Na volta, de novo, ele teve que passar Shabbat na mesma cidade, mas dessa vez ele conseguiu chegar a tempo, ele tomou um bom banho, colocou o terno dele, colocou gravata, colocou a camisa de seda dele e foi para a sinagoga. Uau! Dessa vez ele foi recebido e deram para ele o melhor lugar lá na sinagoga, com todo o kavod, com toda a honra. Ele foi chamado na aliá mais importante e no Shacharit ele foi convidado, ele mesmo fez o Kiddush e serviram para ele o chulent, né? Uau! Olha o kavod que deram para ele. De repente, ele começa a colocar comida no bolso do terno dele. Ele coloca um pedaço de batata, coloca alguns pedaços de feijão no terno, e as pessoas começaram a olhar para ele horrorizadas. Falou, senhor, o que está acontecendo? Eu falei, a primeira vez que eu vim aqui, ninguém me deu honra nenhuma, ninguém me chamou na Torá, ninguém me ofereceu comida. Da segunda vez que eu estou vindo, vocês estão me dando honra, me chamando na Torá, sentando na frente na sinagoga, me convidaram aqui para comida, significa toda essa honra não é para mim, é para minha roupa. Então eu estou dando a comida para ela que vocês estão dando a comida, eu estou dando a comida para minha roupa. Então Deus me livre, um Yehudi medir uma outra pessoa pelas roupas, pelo dinheiro que ela tem. Então isso é falta de humildade, isso é orgulho. Então Deus nos livre que a gente fuja desse tipo de comportamento. Então, amonea atzmo minakas konemidata anavá ve'arachmanut. A pessoa como Hillel, aquele que domina o kas, ele adquire 2 traços de caráter importantíssimos, que é a humildade e a misericórdia. A gente vê isso nos traços de Hillel. Então, de novo, por mais que aqueles 3 que queriam se converter vieram de uma forma chutzpan, vieram de uma forma um pouco descarada, o Hillel recebeu eles com amor, com carinho, com humildade, e os 3 entraram nos caminhos de Hashem. Então, olha o mérito que ele tem, que mecharonav tiem midat achzariut, e o contrário,
A pessoa que é muito raivosa, muito furiosa, ela normalmente vai ser uma pessoa cruel, ela vai machucar as pessoas, ela vai passar por cima das pessoas. Dirtiv, vechará api, vechará tetchem bacherev. Tem um passuco da Torá que fala o castigo de Deus para alguém que humilha, que faz mal, para uma viúva ou para um órfão. Quer dizer, pessoas que naturalmente já são pessoas que não tem ninguém que vai defender elas, pessoas que são mais sensíveis. Alguém que vem humilhar, alguém que vem fazer uma coisa feia com uma viúva ou com um órfão. Então Deus, ele falou, vai queimar minha fúria e eu vou matar vocês na espada. E o Talmud fala que o castigo ainda é pior que esse. Então, quer dizer, até entre aspas, essa é a fúria despertada em Hashem, e ele acaba sendo muito duro. Quando se desperta a fúria numa pessoa, a gente tem que entender que todas as forças que são descritas de Deus na Torá, existe um paralelo disso dentro do ser humano. Significa, se a gente chegar nesse nível que Hashem, quando, de novo, quando a gente merece, quando Hashem ele chega nesse nível de hará a pó, quando está queimando a fúria de Hashem, a gente vê que isso tem consequências trágicas aqui no mundo. A mesma coisa para um ser humano, mas Deus, ele sabe medir os atos dele, ele sabe fazer as coisas com ponderação, mesmo na fúria dele, a gente não consegue. Então, Deus nos livre, por causa de um momento de fúria, a pessoa pode causar verdadeiras tragédias no mundo. Vehen leolam etzel haronav ktiv anekama vehara af Hashem bahem veatzar et hashamayim. E junto também com a fúria, anda sempre a nekama, a vingança. Então, olha quantas coisas ruins. Então, a fúria leva a vingança, leva o ódio, leva a inveja, todas as midot raot, os nossos traços de caráter negativos, eles andam juntos. Se a gente não arrancar do coração os traços de caráter negativos, entre eles, a gente já falou sobre a gavá, o orgulho, o kas, a raiva, quer dizer, o quanto a gente tem que ser controlados, a gente nunca pode perder a cabeça. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. O coronavírus pode ser uma fúria de Hashem? Pode não, com certeza. E a gente olhando o mundo dá para entender ao contrário. Eu não consigo entender da onde vem tanta paciência de Hashem que ainda não destruiu o mundo inteiro. A gente vê as notícias, quer dizer, desvio de dinheiro que deveria ser usado para remédios contra o coronavírus. Então as pessoas estão usando para enriquecer. Eu fico pensando o nível de rahamim, de misericórdia de Hashem, quando ele vê os nossos atos e não destrói a gente. Então isso, uma das maneiras, com certeza, quando vem epidemias para o mundo, quando vem coisas tragédias que estão atingindo milhares de pessoas no mundo inteiro, com certeza isso é uma demonstração de fúria de Hashem, e por isso que é tão importante a gente fazer tefilá. Eu falei hoje de manhã para os meus alunos, existe uma discussão entre os poskim, entre os legisladores, se tefilá é uma mitzvah da Torá ou uma mitzvah dos rabinos, uma mitzvah de Rabanan. Mas o próprio Rambam, Maimônides, ele fala que em momentos de tsar, momentos de sofrimento, de desgraça, de acordo com todas as opiniões, é mitzvah de oraita. Tefilá é mitzvah da Torá quando tem tsarot, quando tem sofrimentos, quando tem dificuldades, aí automaticamente isso vira, de acordo com todas as opiniões, mitzvah da Torá. Temos que gritar para Hashem e implorar para ele ter misericórdia, apesar da gente não fazer atos que condizem com a misericórdia de Hashem. A misericórdia de Deus, Baruch Hashem, está acima dos nossos atos, porque se dependesse dos nossos atos, a gente estava perdido. Então, olha só, a kas, mais um traço negativo, a kas gorem azut ladam. A fúria, a raiva, ainda causa também no ser humano descaramento. Tudo isso tem a ver com o que a gente falou na aula passada. Por quê? Porque o ser humano, o intelecto do ser humano é um freio, é o que segura a pessoa de não fazer coisas erradas, ele tem vergonha, quer dizer, os freios do intelecto causam na pessoa vergonha. Tem algumas coisas que tiram os freios do intelecto. Um deles, por exemplo, é a bebida. Por que a pessoa, quando bebe muito, sai fazendo besteira? Ele tirou os freios do intelecto dele, agora ele faz o que o corpo tem vontade. Outra coisa que tira os freios do intelecto é o kas. A pessoa, quando ele perde a cabeça, quando ele está nervoso,
todos os freios dele foram embora. Se a pessoa não tem mais freios na vida, o mahmat hakas lo ikaná vegam lo yodeh laemet. E por causa da fúria, ele nunca vai assumir a verdade, mesmo quando ele está errado. Ele nunca vai ser uma pessoa que é submissa, e às vezes nem submissão a Deus. Quer dizer, a pessoa que tem kas, num certo nível, ele também está fazendo idolatria, porque ele não se sente submisso nem mesmo ao Criador do mundo. Ve'amar hacham keshetirtze leitchaber imadam achiseu. Aqui é uma dica que ele traz aqui, eu não aconselho ninguém a usar na prática. Ele fala assim, quando você quer ser amigo de alguém, testa ele antes e irrita ele para ver como ele reage quando ele é irritado. Veim yodelecha aemet beshat kasó. Se quando ele está irritado, mesmo assim, ele conseguir concordar com você quando ele está... Então, por exemplo, você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, irrita ela e vê a reação dela. Se mesmo na irritação ela conseguir passar por cima e assumir que ela está errada, itchaberlo, esse é um bom amigo, se conecta com ele. Mas não aconselho hoje em dia, nos nossos dias, a gente fazer esse teste, Deus me livre com ninguém, porque eu acho que ninguém ia passar no teste, a gente não ia ter amigos. Então, veim lav azovotó. Agora, se é uma pessoa que no momento que ele está com raiva, ele não assume mais a verdade, não assume mais quando ele está errado, então se afasta dessa pessoa. Como a gente falou na aula passada, 3 coisas definem de verdade é quem: Kassó, Kossó e Kissó. Quando ele tem uma perda financeira, Kissó. Kassó, quando ele está muito bravo. E Kossó, quando ele bebe muito. Então, três momentos na vida que a pessoa ela tira todos os freios e ela mostra quem é quem de verdade. Akas mevili deitaut. E, fora isso, a pessoa que tem muita raiva, ele vai cometer muitos erros na vida. Por quê? Porque a pessoa que tem raiva, ele não é ponderado, ele vai fazer as coisas no ímpeto, ele vai fazer as coisas de maneira desmedida e, com certeza, é garantido que ele vai errar. Então, uma fórmula de errar é ficar sempre nervoso, sempre a pessoa vai cometer erros na vida. Milano Gadol mi Moshe Rabbeinu, quem entre nós é maior do que Moshe Rabbeinu? Sobre ele está escrito na Torá, quer dizer, Deus escreveu sobre Moshe Rabbeinu que nunca teve e nunca vai se levantar outro como Moshe Rabbeinu. Em todas as gerações do mundo, She Kaas Bishlosha Mekomot Uba Lichlal Taut. 3 vezes na Torá, a Torá registra que Moshe ficou nervoso e das 3 vezes ele cometeu erros. Como Moshe Neymar, como está escrito, ele vai trazer aqui as situações onde ele acabou errando. Vaiktsov al-Elazar vialitamar. Então aqui, logo depois da morte dos filhos de Aron, eles tiveram que continuar servindo no Mishkan, era a inauguração do Mishkan, e o Aron, ele não pôde nem sair para enterrar os filhos. E teve aqui uma discussão de Moshe com Aron sobre os korbanot, sobre comer korbanot, quem podia, quem não podia. E o Moshe, quando ele viu o Aron e os filhos comendo korban, ele achou que eles estavam errados. Ele ficou muito irritado, ele ficou muito nervoso, achando que eles tinham errado. O Ktiv, Madua lo achaltem et hachatat bimkom hakodesh. Por que vocês não comeram o hatat, né, o korban, no lugar sagrado? E ele realmente estava errado. No fim, o Aron, ele vem e mostra para Moshe que ele errou, ele fez um erro nos cálculos dele. Mas olha que impressionante, olha a diferença entre a nossa conduta e a conduta dos tzadikim. Quando Aron falou para Moshe que ele estava errado e demonstrou que ele estava errado, o que a Torá fala? Que as palavras do Aron foram boas aos seus olhos. Uau! Ele estava bravo, de novo, uma fúria justificada. Ele achou que eles estavam fazendo uma mitzvah da maneira errada, mas imediatamente, quando ele viu que ele estava errado, ele assumiu o erro e ficou feliz. Ficou feliz que ele aprendeu agora uma coisa nova. Estão me perguntando aqui se a gente vai poder sentir falta do momento da pandemia.
A verdade é que, de novo, e mesmo em momentos difíceis, a gente tem que olhar os lados positivos das coisas. E Baruch Hashem, a quantidade de aulas de Torá que a gente está podendo estudar todos os dias é um negócio incrível, mas eu tenho certeza que mesmo depois da pandemia, vai mudar completamente as coisas, vão continuar muitas aulas online. Eu acho que vai se abrir um manancial de Torá no mundo, Bezrat Hashem, que aumente sempre a Torá, que acabe o lado negativo da pandemia, as mortes, o desemprego, mas que o lado da Torá, ela, Bezrat Hashem, ela vai só aumentar. E a gente vai continuar, Bezrat Hashem, mesmo depois da pandemia. Uma das ideias é a gente, fora as aulas presenciais, a gente também manter, para quem está longe, para quem é difícil chegar, também a gente tentar fazer algumas aulas online. Se Deus quiser, a gente vai continuar, não vamos parar, não. Agora que a gente conseguir aumentar tantas aulas todos os dias, Baruch Hashem, um prazer muito grande, mais do que o bezerro quer beber leite e a vaca quer dar leite para o bezerro. Para mim é uma alegria ainda maior poder dar tantas aulas. Então, Baruch Hashem, a gente tem que saber olhar o lado positivo da pandemia, mas a gente não pode esquecer que tem muita gente morrendo, tem muita gente que está sofrendo muito. Então, também tem um lado que a gente tem que pedir, Rahamim de Hashem, não que ele tire as coisas boas. Baruch Hashem, que as coisas boas continuem, mas que Deus tenha misericórdia, que Ele cure todos os doentes, que Ele console todos aqueles que estão enlutados e que, Bezrat Hashem, isso seja o começo, seja a vinda do Mashiach, só de uma nova era de Torá, de mitzvot, de bom coração para todo mundo, Bezrat Hashem. Então, a primeira vez que Moshe Rabbeinu, ele errou, foi justamente quando ele estava nessa discussão com Aaron, e é impressionante, ele aceitou com alegria, quer dizer, dentro do cas, da raiva que ele estava, de novo, uma raiva permitida, uma raiva Leshem Shamaim, em nome dos céus, Baruch Hashem, ele conseguiu consertar. Segunda vez, Shimuna Hamorim, quando o povo estava diante da pedra, que Deus tinha pedido para ele falar com a pedra e não bater na pedra, e as pessoas começaram a dar risada. Ele não estava preocupado com a honra dele. Diversas vezes na Torá, Moshe demonstrou, quando o Korah estava humilhando ele publicamente, ele chamou o Korah para uma conversa, ele não está nem aí com a honra dele, mas quando mexe com a honra de Deus, aí ele fica furioso. Então o povo começou a dar risada de Moshe Rabbeinu, que ele pediu. A verdade é que o erro tem que ser entendido, a gente vai entrar, quando a gente falar na Parashá sobre o erro de Moshe Rabbeinu, mas ele acabou pedindo para a pedra errada, e o povo começou a dar risada de Deus. Ele ficou muito irritado, e ele gritou, escutem aqui, seus rebeldes. Quer dizer, foi uma demonstração de fúria, e vaiá retacela, ele acabou golpeando a pedra, e é um dos motivos que Moshe Rabbeinu acabou, infelizmente, não entrando junto com o povo em Eretz Israel. Ele foi proibido de entrar na terra de Israel. Então, olha o quanto custou esse momento de fúria de Moshe. Estamos falando do anjo dos anjos. Quer dizer, estamos falando de alguém num nível incrível, e ele também sofreu na pele consequências terríveis desse cas, dessa fúria que ele teve. Uktiv, e a terceira vez que Moshe ele ficou bravo na Torá, Vaiktsov Moshe al Pkudei Ahai. Aqui ele está falando sobre um evento que aconteceu quando Moshe ele ordenou o povo a fazer uma guerra de vingança contra Midian. O que tinha acontecido? O povo judeu, na época do Bilam, o Bilam por 3 vezes tentou amaldiçoar o povo judeu e não conseguiu. Então o Bilam teve uma ideia, falou, olha, não tem como amaldiçoar, é um povo abençoado por Deus e bonito por natureza, não é o Brasil, gente, não é o Rio de Janeiro, é o povo judeu, povo lindo, Baruch Hashem, não tem como abençoar esse povo, amaldiçoar um povo tão abençoado por Deus, não tem como. Então, o que tem que fazer? Temos que deixar o Deus deles nervoso com eles. Como? Então, Bilam sabia que Deus odeia qualquer tipo de imoralidade. Então, ele teve uma ideia, ele fez um plano com o povo, junto com o povo de Midian. Então, olha que impressionante, contra o povo judeu, eles acabam, infelizmente, se juntando
Então, povos que o tempo inteiro estão se guerreando contra o povo judeu, todo mundo vira amigo, todo mundo se une. Então, isso era um pouquinho antes, né, deles entrarem na terra de Israel, e eles estavam lá no deserto. Bezrat Hashem, quando o Mashiach chegar, Moshe certeza vai entrar em Eretz Israel. Bezrat Hashem, vai ser o primeiro. Então, o que acontece? Os Midianim, eles estavam dispostos a usar as próprias filhas como iscas para atrair o povo judeu e fazer o povo judeu cometer atos imorais. E assim eles fizeram, os nossos sábios explicam, eles montaram como se fosse um shopping center no meio do deserto, colocavam mulheres que não eram bonitas na porta e meninas muito novinhas, bonitas dentro da loja para atrair os judeus, e assim eles acabaram fazendo os judeus tropeçarem em imoralidades e depois ainda em idolatria. Então, tudo isso foi parte do plano do Bilam para destruir o povo judeu, e ele estava certo, Deus odeia imoralidades, veio uma grande praga, morreram milhares de pessoas, e Deus agora fala para Moshe Rabbeinu que ele tem que fazer uma guerra de vingança contra Midian, porque Midian não tinha nada contra o povo judeu, eles entraram por ódio gratuito, eles foram lá simplesmente para fazer mal para o povo judeu, para tudo, guerra de vingança contra Midian. Então, Moshe Rabbeinu, ele juntou o exército e ele mandou lá o exército, ele pessoalmente não podia atacar Midian. Por quê? Porque Moshe se refugiou em Midian quando ele saiu do Egito. Então, não joga uma pedra no poço de onde você tomou água. Então, ele não podia atacar Midian pessoalmente, mas ele mandou os oficiais para atacar, conduzidos pelo Pinhas, e eles foram lá fazer a vingança de Hashem. Então, quando eles voltaram, normalmente o que acontecia nas guerras? Eles matavam os homens e as mulheres e crianças eles traziam como escravos. Eu sei que parece uma ideia forte, de novo, esquece todo o conceito de escravo que a gente tem na cabeça, quilombo dos palmares, chicotada, gente algemada. Não é esse o conceito da Torá. O escravo ele era tratado de uma maneira muito nobre, muito decente. Por quê? Porque um escravo não judeu, ele se transformava judeu em parte. Ele já tinha que começar a cumprir Torá e Mitzvot num certo nível. Então, tanto que a gente, na nossa brachá de manhã, a gente fala Shelo Asani Goi e Shelo Asani Aved. A gente, Hashem não nos fez não-judeus e não nos fez escravos. São duas categorias completamente diferentes. Então, um escravo não-judeu, ele não é tratado com descaso, não é tratado com violência, Deus me livre, mas os homens, então, eles eram mortos na guerra e as mulheres e crianças eram trazidos como escravos. Mas, nesse caso, é óbvio que as mulheres foram as causadoras da desgraça do povo judeu. Então, elas não poderiam ter sido trazidas como escravas. De novo, as mulheres que fizeram os homens tropeçarem, agora vão morar nas casas com eles. Então, deveriam ser as primeiras que iam ser mortas na guerra por terem aceitado esse papel terrível de tentar desviar o povo judeu. Mas os generais de guerra, eles fizeram um erro e trouxeram essas mulheres de volta. Então, quando Moshe viu aquela cena daquelas mulheres voltando, Vaiktsov, Moshe al-Pkudei Ahail, ele ficou muito bravo com os oficiais do exército, o Ktiv, e logo em seguida está escrito, Vayomer Elazar HaKohen, Elanchei Atzavá, Abaim la Milchama. Então, ele explicou para as pessoas o Elazar, o Cohen, o filho do Aron, que nesse momento ele já tinha falecido. Então, ele explicou as leis de cacherização dos utensílios. Todos os utensílios que eles foram tomados, né, depois da vitória na guerra contra Midian, eles saquearam tudo que os Midianim tinham e, entre eles, tem utensílios usados para comida. Então, tem utensílios de metal, né, que eles usavam para cozinhar, e veio Elazar HaKohen para ensinar as leis de cacherização de utensílio. Então, aqui a grande pergunta é, por que o Elazar que está ensinando a Alahá e não Moshe Rabbeinu? Porque como Moshe ficou muito nervoso quando ele viu as mulheres de Midian, então ele esqueceu a Alahá, e quem veio ensinar a Alahá de cacherização foi o Elazar HaKohen. Zot Hukat Torá, então essa é a
regra da Torá, né, que ele fala as regras de cacherização. Melamed shenistakha alahá mi Moshe. Daqui a gente aprende que Moshe tinha esquecido completamente as leis de cacherização de utensílios. Veato Raven, então agora entenda, Imkar higia le Moshe Rabbeinu alava shalom, ma higia laksilim veakoasim. Olha o quanto a gente tem que guardar esse exemplo no coração. Se Moshe Rabbeinu, que era um malach, era um anjo, aconteceram coisas tão ruins na vida dele por causa do cas, por causa dessa raiva, o quanto vai ter coisas ruins para os tolos que ficam com raiva, para pessoas que não têm o nível de Moshe Rabbeinu, que a raiva deles não é uma raiva Leshem Shamayim. Então, antigamente, olha que impressionante, os professores, por exemplo, a própria Alahá fala que era super normal um professor bater num aluno, e o professor, Deus nos livre, mas ele estaria até isento, se ele bateu num aluno para ensinar o aluno, ele estaria isento se acontecer uma coisa mais grave com o aluno. É óbvio que hoje em dia é proibidíssimo fazer isso, encostar a mão num aluno, e hoje em dia tem até muita discussão sobre os filhos também, de bater nos filhos, se existe permissão hoje em dia ou não. Por quê? Porque antigamente as pessoas tinham tanto autocontrole que eles conseguiam bater, eles conseguiam dar bronca, mas totalmente autocontrolados. Hoje em dia a gente tem autocontrole zero. Então, normalmente, tenta lembrar as últimas broncas que a gente deu em alguém. Se foram broncas por amor, se foram broncas que a gente deu com controle, ou se foi um ato descontrolado. Por quê? Porque você está furioso com alguém, alguém fez diferente do que você queria, e por isso que você está brigando com a pessoa. Quer dizer, a gente tem autocontrole quase zero no sentido do cas. Então, quanto a gente precisa trabalhar, e uma das formas de trabalhar é a gente refletir sobre o quão grave, olha as consequências para alguém no nível de Moshe Rabbeinu, ele simplesmente não entrou em Eretz Israel. Então, se uma coisa dessa atingiu Moshe, o que vai acontecer com pessoas tão ignorantes como a gente, tão tolas como nós, que quando a gente tem cas? O Lekach Amar Shlomo, e por isso Shlomo Melech, o mais sábio de todos os homens, ele disse: Al tevahel beruchacha lichos. Então, não fique, quando você ficar nervoso, não perca o teu controle, porque a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é que, infelizmente, a pessoa ela vai acabar perdendo o controle, ela vai fazer coisas que ela vai se arrepender, ela vai demonstrar o quanto ela é tola quando ela fica com raiva. Então, quer dizer, aos olhos das pessoas, a gente é desprezado. A pessoa que é muito irritado, ninguém gosta dela, ninguém respeita ela, ninguém escuta ela, e ela vai o tempo inteiro estar infeliz. Então, mais do que as consequências que o cas pode causar para os outros, são as consequências que o cas ele causa para a gente mesmo. Por quê? Porque a gente vai perder tudo que a gente construiu, às vezes, porque você leva uma vida inteira para construir, um momento de descontrole, você perde tudo. Então, Bezrat Hashem, a gente precisa trabalhar, não é um trabalho fácil. Quer dizer, tirar o cas é muito, muito difícil, principalmente para quem tem isso como midá, como um traço de caráter internalizado. Óbvio que tem pessoas que, de vez em quando, a gente vai falar, Bezrat Hashem, na aula que vem, o Pirkei Avot, ele divide em 4 tipos de pessoa. Aquele que se irrita mais fácil, que demora mais para se irritar, que se acalma mais fácil. A gente vai ver que a gente tem que tentar se enquadrar em uma dessas 4 definições do Pirkei Avot, mas a gente tem que saber que mesmo aqueles que têm pouco cas, que tem pouca raiva, uma pessoa que é mais controlada, a gente tem que tentar, óbvio, difícil, mas tentar chegar no nível de Bezrat Hashem, nunca a gente perder o nosso controle, mesmo quando tem que ficar bravo. A gente vai tentar na aula que vem trazer, são exceções das exceções, mas pouquíssimos momentos onde sim é justificável a gente ter o cas, a gente ficar com essa raiva, com essa irritação, mas na grande maioria dos casos, se a gente puder anular esse traço de caráter, a gente vai viver de uma maneira muito mais tranquila, muito mais feliz, e, Bezrat Hashem, a gente vai ser muito mais amado também pelas outras pessoas,
e a gente vai conseguir ajudar os outros também. Porque Bezrat Hashem, quando você fala as coisas com calma, com ponderação, as pessoas elas vão dar mais valor para a gente e vão, Bezrat Hashem, escutar as nossas palavras.